Finalmente chega o momento em que eu posso falar bem do meu time de novo. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 3-1 na Arena MRV e começou bem o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Além disso, não tem como não falar da goleada histórica do Vasco sobre o Santos no Morumbi por 6-0. O Grêmio começa o jogo com algumas mudanças surpresas na escalação. Começa com o Ronald como lateral direito, começa com o Balbuena e Kahneman na zaga e com o Wagner Leonardo no banco. Começa com o Cuejar no time titular, depois de muito tempo sem jogar. Começa com o Edenilson e na frente com Carlos Vinícius, Alisson e Kiko Oliveira. O Grêmio faz o primeiro tempo ruim. Um primeiro tempo muito parecido com o futebol que vinha praticando nas partidas anteriores. O Atlético Mineiro, por sua vez, começou o jogo querendo pressionar e resolver a partida garantir a vitória, porque tinha vindo de um jogo desgastante quinta-feira, tem outro jogo na próxima quinta também pela Sul-Americana, e sabia que ia cansar no segundo tempo. O Atlético Mineiro sai ganhando num chute espetacular do Gustavo Scarpa. E não é a primeira vez que ele acerta um chute espetacular contra o Grêmio, né? Em 2019, quando ele jogava pelo Palmeiras, ele fez um golaço de falta no Grêmio na Libertadores. O Grêmio achou um gol de empate, e eu não digo achou assim, não vale para todos os jogadores, porque teve um jogador específico que batalhou muito pelo lance, que foi o Carlos Vinícius. Ele foi bem na partida, foi expulso, na minha opinião, de forma injusta, e ele cavou o escanteio, brigou sozinho por um escanteio, e o Edenilson fez o gol de cabeça, no final do primeiro tempo, 1-1. E o meu receio pro segundo tempo era que o Grêmio voltasse recuado de novo, porque o Grêmio jogou recuado no primeiro tempo, tomou o gol, foi pro jogo, empatou, e eu não sabia como seria o comportamento no segundo tempo. E o que aconteceu no segundo tempo foi um time que, em algum momento sim, esperou o Atlético Mineiro, mas foi um time que teve solidez defensiva e qualidade no contra-ataque. E o Grêmio não vinha tendo essas coisas. Mesmo jogando recuado, o Grêmio era um time que jogava recuado e não tinha solidez defensiva. Hoje teve. Isso passa por uma partida boa do Cuejar, por uma partida muito boa do Balbuena, que na minha opinião foi o melhor em campo, e eu admito aqui que eu fui contra a contratação dele e fiquei muito surpreso positivamente com o desempenho dele. Já achei que tinha ido bem contra o Sport, mas o Grêmio perdeu e isso faz com que às vezes o time inteiro seja criticado da mesma forma. E hoje, então, para mim, ele foi o melhor em campo. O Kahneman sempre faz a dele, não tenho o que dizer do Kahneman, ele representa muito o que a gente, como gremista, pensa do que deve ser o clube, do que deve ser a postura do clube, a indignação, a raça, a vontade. Ele tem essas coisas de sobra. E ele fez uma partida muito boa. O Ronald, na lateral direita, fez o jogo que deu para fazer. Não é a dele, é um jogador que não jogava há um tempo e quando joga é fora de posição. Também nesse caso não tinha o que o Mano fazer, porque o Grêmio não tinha ninguém à disposição, tinha que inventar alguém ali. O Carlos Vinícius, como eu já falei, acho que foi bem. O Edenilson, no primeiro tempo não gostei, no segundo tempo achei razoável, mas eu acho que não é um jogador a longo prazo que eu colocaria no time titular. O Christian Oliveira foi bem hoje. O Alisson, eu acho que fica como um jogador que não conseguiu ir muito bem hoje, mas é jovem, vai oscilar, e essas coisas acontecem. Eu espero que seja o início de um novo momento do Grêmio, essa vitória. O Grêmio teve postura, o Grêmio teve futebol, não vinha tendo muito tempo essas coisas, e teve no segundo tempo do jogo de hoje. O primeiro tempo ainda foi fraco, no segundo tempo foi muito bom, principalmente na questão da dupla de zaga e do Cuejar. E o Grêmio teve o jogo por baixo, jogo com bola coletivo, que não vinha tendo. O próximo jogo do Grêmio é contra o Ceará, na Arena, no próximo final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro. Começou o segundo turno muito bem, vencendo o Galo em Minas. É um dos jogos mais difíceis do campeonato. Se pegar a tabela toda antes do campeonato começar, o Grêmio conseguiu vencer. Fez 6 pontos contra o Atlético Mineiro. Às vezes as coisas não fazem muito sentido, né? Mas é claro, é um campeonato muito disputado, o Brasileirão. Às vezes tu perde os 6 pontos para uma equipe que é considerada pior, tu ganha os 6 pontos de uma equipe que é considerada melhor, e acontece. O Atlético Mineiro, eu acho que veio para o jogo de hoje com a equipe titular no papel, mas com os jogadores com um pouco da cabeça já no jogo de volta da Copa Sul-Americana. Isso acontece com todos os times. Quando tem um jogo decisivo, a cabeça vai estar lá. Então acho que o jogo de hoje passa por um Grêmio bem melhor do que vinha sendo e por um Atlético Mineiro menos focado do que o normal. E aí quando tu fica no momento que tu está perdendo o jogo, é muito difícil conseguir buscar. Então, mérito do Grêmio pela vitória, e o Atlético Mineiro precisa ver essa questão da concentração para os próximos jogos. Hoje também não contava com um volante de ofício, né? Então facilitou o jogo do Grêmio na linha de trás do meio campo do Atlético, ali entre o meio campo e a zaga do Atlético, e o Grêmio soube aproveitar disso muito bem. E eu já ia me esquecendo de comentar sobre Santos e Vasco.
Uma loucura. Eu não vi esse jogo quando ele estava acontecendo, mas eu estava vendo o jogo do Grêmio. E bolinha na tela, não parava, não parava. O Vasco ganhou do Santos em São Paulo por 6-0. 6-0. É uma das maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, acho que ficou no top 3. Esse trabalho do Santos acabou. E aí o Kleber Xavier faz parte disso e foi demitido após a partida. Mas toda a comissão técnica, a direção... Eu acho que quando tu joga em casa, um clube com a história, com a camisa que tem o Santos, com o tamanho que tem o Santos, com a torcida que tem o Santos, tu toma 6-0 como mandante, o trabalho ali naquele momento acabou. E precisa recomeçar. O Santos briga para não cair, provavelmente vai continuar brigando para não cair, pelo menos assim no futuro que eu consiga enxergar, porque é um time que está numa situação de desconfiança muito grande depois de um jogo como esse. O Vasco, por sua vez, soube se aproveitar da fragilidade do Santos. Estava 1-0 no começo do segundo tempo o jogo, e aos 25 do segundo tempo, se eu não me engano, estava 6. Então isso só acontece quando um time perde a cabeça, perde o foco, desliga do jogo e tudo começa a dar errado. E talvez seja o começo de um novo momento para o Vasco também. Eu estava falando isso sobre o Grêmio, talvez também seja válido para a equipe do Vasco da Gama. O Diniz estava comemorando com a torcida, o Coutinho, estava todo mundo feliz. É uma vitória para a história, é um jogo que vai ser lembrado por muitos anos quando se falar de Campeonato Brasileiro, quando se falar de Santos e Vasco. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!